Bom dia, bom dia! Segunda-feira. Nessa madrugada, com a lua em Áries no céu, tivemos uma quadratura com Plutão em Capricórnio. Lembrando que estamos ainda na fase cheia da lua, amanhã começa a fase minguante, tá? Mas ainda estamos na fase cheia. Plutão é um planeta de finalizações, de mortes e de renascimentos. E a energia ariana, ela fala muito de inícios. Então, assim, como foi um aspecto que aconteceu de madrugada, algumas pessoas podem ter tido dificuldades para dormir, porque a lua em Áries, ela traz um certo impulso de ação, sabe? Como se as nossas emoções estivessem oscilando, movimentando bastante, aquela instabilidade, talvez uma intensidade emocional, inclusive, ainda mais num período de lua cheia. E nessa quadratura aqui, algumas pessoas podem sim ter sentido dificuldade para dormir. Outras podem ter tido pesadelos, inclusive, porque né, é uma quadratura. E alguns de nós, nessa noite, podemos ter recebido direcionamentos espirituais específicos relacionados a fases da nossa vida que podem ser, para alguns, em determinados setores, para outros, em vários setores ou na vida inteira mesmo, como se você estivesse passando por uma renovação, um período de finalização de morte de um grande ciclo para início na sequência de outro. Porque a energia ariana, ela fala de inícios, ela fala de começos, de iniciativas, de impulsos, até de pioneirismo, enquanto Plutão em Capricórnio está falando de finalizações de longos prazos. Então aqui é como se você estivesse recebendo até uma carga energética lá no plano espiritual, atualizações também no seu campo, nos seus corpos sutis, para que esses fechamentos ganhem fluidez. Fechamentos aí de padrões de escassez, por exemplo, né? Pessoas que vinham há muito tempo desempregadas ou há muito tempo em um ciclo, uma fase em que pingava apenas no setor profissional pouquíssimas, raras oportunidades e ainda assim oportunidades que te conectavam apenas à escassez financeira, né? Outras pessoas finalizando relacionamentos, mas tem esse quê de finalização para a abertura de um novo ciclo. E tem um quê também, um chamado relacionado à resistência. É como se essa atualização que você estivesse recebendo no seu campo, ela estivesse muito direcionada a uma fluidez, como se a espiritualidade estivesse te modelando, como se você fosse uma massa rígida. Sabe aquelas massinhas de modelar? Que a criança brincou, 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 até que ela vira quase uma pedra. Ai, desculpa, gente, engasguei aqui. E aí, quando era criança que isso acontecia, que não tinha mais massinha nova, a gente ia tentando colocar água, tentava colocar gotinhas de óleo para ver se a massa voltava a ficar mais maleável. Então tem aqui um trabalho realmente para diminuir essa rigidez. Mas vamos falar mais sobre isso amanhã, que é o dia que começa a lua minguante, e é uma lua minguante que traz esse assunto inclusive. Não sei por que veio a palavra exclusive aqui, mas né, pode ser uma lua minguante que exclusivamente fala sobre isso mesmo, sobre amaciar o nosso campo, lapidar, minguar algumas resistências, algumas rigidez, né? Rigidez aí que está truncando o seu próprio caminho, para que você possa olhar para o todo, olhar e visualizar novas oportunidades, novas possibilidades, não ficar aqui preso dentro de uma caixa. Porque não precisa ser uma caixa, só é uma caixa porque você acredita que é, né? Muitas vezes são prisões mentais que a gente se coloca, prisões emocionais mesmo. Então, uma vez que é feita essa mudança de padrão, e por isso essa atualização energética, muitas pessoas estão recebendo isso,
e podem sentir aí um upgrade no campo daqui a mais ou menos uns 10 dias, uma mudança realmente no seu campo, como se você fosse ganhando novos padrões mentais e emocionais e começando a assimilar uma aceitação, uma resignação de tá, tudo bem, esse ciclo ele pode ser fechado. Eu passei tantos anos aqui nesse relacionamento, tantos anos aqui nessa profissão específica, nessa área profissional específica, nessa faculdade, nessa relação de amizade, nessa relação familiar, mas está tudo bem um fechamento, porque faz parte da vida, são os ciclos naturais da vida. Para que um novo eu nasça, o velho eu precisa morrer. Para que o processo de renascimento aconteça, a gente precisa também se permitir ser atravessada pela morte. A energia de Plutão é a energia da fênix. E a fênix, ela renasce das cinzas. E todo mundo repete essa frase, a fênix renasce das cinzas. Mas para pensar, a fênix, ela só renasce depois que ela vira pó. Depois que ela morre é que ela renasce. Então primeiro vem a morte e depois vem o renascimento. Então a gente precisa deixar morrer algumas situações, circunstâncias, alguns lugares, relacionamentos, alguns comportamentos, hábitos na nossa vida, para que o novo se apresente, para que o renascimento se apresente. Primeiro morre, depois renasce, tá? A partir das 3h30 da madrugada, mais ou menos, a Lua entra no signo de Touro e já dá uma outra tonalidade, porque é aqui que ela vai minguar. Então a gente já ganha uma estabilidade emocional. Se a gente vinha ali num pico de ansiedade, as emoções mais intensas, fervilhando, com essa lua cheia, o sol em Leão, aí esse final de semana de lua cheia em Áries. Então, aqui dá uma acalmada, porque a energia taurina ela é firme, ela é sólida. É o primeiro signo de terra do zodíaco, é o primeiro signo fixo do zodíaco. É a energia zodiacal mais fixa também, mais firme, mais sólida. Então as nossas emoções elas ficam mais brandas, ganham uma estabilidade. Então tudo o que aconteceu aí no final de semana, tudo o que aconteceu da sexta-feira para cá, alguns eventos, alguns gatilhos que foram acionados, quem escutou a mensagem de ontem sabe do que eu estou falando. Quem não escutou, sugiro que vai escutar, porque foi um áudio assim muito, muito importante, mensagens muito importantes foram transmitidas ali. Mas voltando, tudo o que aconteceu desde sexta-feira para cá é como se você fosse ganhar uma clareza e até uma racionalidade maior, porque touro é um signo de terra, é muito prático, é muito pé no chão, terra. Então é sim, sim, não, não, pão, pão, queijo, queijo. Não tem ai meio termo, ai não, não. Sim, sim, não, não. Tá? Pão é pão, queijo é queijo. Então a gente vai ganhar essa praticidade mesmo, tá? Aconteceu tal coisa, eu lidei dessa forma com tal coisa que me aconteceu, errei aqui, preciso melhorar em tal aspecto, preciso perdoar também, sabe? Preciso me perdoar, inclusive, para não estar exigindo uma perfeição de si. Essa lua vai conversar positivamente com Saturno em Peixes, por isso que eu estou falando de perdão e de auto-perdão, porque a energia pisciana ela rege a compaixão. Então tenha compaixão consigo. Cuidado com a rigidez, cuidado com uma autocobrança excessiva. Saturno também fala de autocobrança, dessa autoexigência, né, de ser perfeito, de assumir esses lugares que humanamente são impossíveis, gente, de adotar. Tá tudo bem falhar, tá tudo bem errar, tá tudo bem, tá tudo bem. Você é humana, você é humano. Você está vivenciando uma experiência na carne e tá tudo bem falhar, tá? Faz parte do nosso contrato como humano. E é por isso que a gente reencarna tantas vezes. Deus é tão maravilhoso, tem um amor incondicional, uma compaixão incondicional conosco, que entendendo a nossa condição de aprendiz, traz essa possibilidade da falha e da autocorreção.
em algum momento. A autocorreção ela não é instantânea. Às vezes pode acontecer, me percebo errando, me corrijo. Mas, gente, a verdade é que a maioria das vezes é uma autocorreção que vai acontecer aí num período de longo prazo, às vezes até em outras encarnações. Então seja menos duro consigo, tá? Trabalha mais o perdão, principalmente o se perdoar. Estamos em uma temporada leonina. Leoninos e a egrégora de Leão fala muito do eu. Então se perdoe. Seja, como é que eu posso falar? Seja amoroso consigo, gentil, né? Traga essa empatia toda, que a energia pisciana ela traz muita empatia, e essa lua em touro vai conversar com Saturno em peixes positivamente. Traga essa empatia para consigo também, certo? Um outro ponto, gente, que está chegando aqui muito forte, é que touro e peixes são signos muito amorosos, afetuosos, e estão conectados aos romances. Então, hoje está uma segunda-feira muito gostosinha para um encontro, para um date, por exemplo, para aquela conversa aí mais gostosa, mais acolhedora, para ter um momento de amorzinho, seja com o outro ou seja consigo, até mesmo nesse olhar mais amoroso em relação a si, da compaixão, da empatia, do auto-perdão e na relação com o outro também. Então tá muito favorável mesmo para se colocar na rua. Tem um magnetismo nesse dia, afinal, Sol em Leão, que é um signo extremamente magnético. A Vênus está em Leão nesse momento. Touro e Peixes também são signos magnéticos no zodíaco. Então nós temos aqui o nosso magnetismo expandido. Se você está solteira, está solteiro, aproveita para se colocar na rua em algum momento hoje, tá? Encontros podem acontecer nesse dia. E se você está atrás de oportunidades de emprego ou aberturas de caminhos, intenciona junto à espiritualidade, principalmente nesse horário de meio-dia, porque tem aqui uma abertura para conversar com Deus, para conversar com a espiritualidade. Ave Maria! Para conversar com a espiritualidade, para intencionar aquilo que se quer, para conversar mesmo ali, falar, abrir o coração e deixar fluir. E outro ponto que eles estão falando aqui é a contemplação da natureza. Peixes e touro trazem consigo esse olhar encantado para a natureza, amam a natureza. Então, tira aí algum momento do seu dia, pode ser de manhã, ou à tarde, ou à noite, quando você sentir que deve, mas tira um momento do dia para contemplar a natureza, para olhar o céu, ou para tomar um banho com presença. Vai tomar um banho, toma um banho com presença. Ou tira um momento para agradecer também, agradecer pela sua vida, pelo seu corpo, pelos alimentos que nutrem o seu corpo, pelas relações que nutrem a sua alma, sabe? Pelos amigos, pela família que você tem, pelas habilidades que você tem, pelo seu trabalho, pelo seu servir aqui no mundo. Tira um momento para se conectar com a gratidão. Estamos em uma temporada leonina, que é muito magnética. Eu venho falando isso para vocês há algumas semanas, desde que o Sol entrou em Leão. Que tem uma rapidez ao nível de manifestação, de concretização, de cocriação. É um signo que está conectado à cocriação. E rapidez porque é elemento fogo, que é um elemento muito rápido, que traz essa velocidade, né, na sua egrégora. E aí é um período que a gente deve ter mais atenção ainda ao nosso magnetismo, ao nosso campo eletromagnético, os nossos pensamentos, as nossas emoções, aquilo que a gente fala, como a gente vibra. E aí eu tenho tentado fazer esse exercício com vocês. Ontem falei para tirar um momento para fazer algo por si. Hoje, para você tirar um momento para contemplar a natureza, para estar em presença, para agradecer ao todo, porque te coloca numa frequência mais elevada. E, consequentemente, oportunidades, situações, conexões, relacionamentos mais elevados se apresentarão para você também. Certo, meus amores?
É isso, desejo uma linda segunda-feira para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.